Oi, pessoal. Eu sou a Marisa, e da professora da disciplina de otorrino, sou fonoaudióloga e hoje eu vou falar para vocês dos exames audiológicos. Essa aula é em substituição da aula prática. Eu espero que vocês entendam, mas qualquer problema pode me avisar, pode me mandar e-mail que eu explico para vocês, tá bom? Então vamos lá. Então, como a gente falou já na aula teórica, as orelhas elas vão receber o estímulo sonoro, vão amplificar e vão transmitir esse som para que o cérebro compreenda. Para a gente dar uma revisadinha aqui na parte anatômica, então nós temos a cóclea, aqui um corte da cóclea, então como se a gente estivesse abrindo a cóclea transversalmente, a gente encontra o túnel de corte. Dentro do túnel de corte, nós temos as 3 fileiras de células ciliadas externas e a fileira de célula ciliada interna. Então, as células ciliadas externas tocam a membrana tectória. Quando elas são estimuladas, elas são contraídas, fazendo com que a célula ciliada interna toque a membrana tectória. Nisso, vai ter uma despolarização da célula e um estímulo mecânico do som, que até agora acontecia, vai passar para ser estímulo elétrico no nervo auditivo. Muito bem. Então, sabendo disso, como a gente faz para avaliar a audição? Como a gente faz para saber se essas células ciliadas estão funcionando, se o nervo está funcionando, se a orelha média está com suas funções adequadas. Então, a avaliação audiológica é o que a gente usa para avaliar a audição. Ela é composta de uma bateria de testes. Quanto mais testes a gente fizer, mais a gente vai ter ideia de como tá e qual é o topo diagnóstico da lesão auditiva. Então, o objetivo principal da avaliação audiológica é obter o limiar auditivo. Também tem a função de avaliar quantitativa e qualitativamente a audição, além do topo diagnóstico da lesão auditiva, em que parte da orelha existe alguma lesão, se houver, fazer a monitorização da perda auditiva em casos de perdas progressivas, fazer a detecção precoce da deficiência auditiva, DA, deficiência auditiva, e auxiliar na indicação de aparelhos de amplificação sonora individual ou os aparelhos cirurgicamente implantados. Então, é importante saber que a gente consegue realizar pelo menos algum dos testes da avaliação auditiva em qualquer faixa etária, em qualquer condição que o paciente se encontre. Para a gente conseguir pensar em como que a gente vai avaliar a audição, a gente precisa ter alguns conceitos. Um dos conceitos é de acústica, sobre as ondas sonoras, que nada mais é do que o movimento ordenado e vibratório das partículas materiais. Então, elas vão se transmitir no meio sólido, líquido ou gasoso. A frequência é o número de vibrações por unidade de tempo que essas partículas realizam. E ela a unidade de medida delas são os hertz, né? O Hz. Então, isso vai ser a medida da frequência. E a intensidade, que é a amplitude da onda sonora, que ela é medida em decibel. Então, nós vamos trabalhar, quando a gente faz a avaliação auditiva, com relação à frequência e intensidade dos sons. As ondas sonoras são ondas assim, helicoidais, e essa aqui, por exemplo, é uma onda de uma frequência grave, e essa é uma onda de frequência aguda. Então, o período de onda, o período de uma onda sonora é o que vai determinar a frequência, se ela é grave ou se ela é aguda. Então, quando ela tem menos períodos no segundo, ela é grave. Quando ela tem muitos períodos no segundo, ela é mais aguda.
Com relação ainda às frequências, o ouvido humano é capaz de ouvir de 20 a 17, 20 mil hertz. Tá? Outros animais conseguem um espectro maior ou menor de percepção dessas frequências. Os tipos de sons que a gente consegue ter. Então, a gente pode ter um tom puro quando é um tom de uma frequência só. Pi, tá? E um som musical quando tem sobreposições de harmônicos, mas mesmo assim tem períodos de repetição. Então, é um som complexo com períodos de repetição, que é diferente do ruído, que o ruído é um amontoado de sons, de tons puros, colocados de forma desarmônica, que é desagradável. Então, existe também essa conotação subjetiva do que é na definição do ruído. Então, o ruído é alguma coisa, é um som que desagrada os nossos ouvidos. Bom, então o ouvido humano é capaz de ouvir de 20 a 20 mil hertz e na avaliação audiológica nós vamos avaliar as frequências mais importantes para a fala e para a sobrevivência humana, que são as frequências de 250 a 8 mil hertz. Então nós vamos avaliar a orelha direita e a orelha esquerda separadamente. Como é que a gente faz essa avaliação? Então, já falei que cada exame vai avaliar uma porção auditiva diferente. E cada exame tem objetivos diferentes. E eles se complementam. Todos os exames são indolores, nenhum deles é invasivo, não tem efeitos colaterais e não necessita de dieta, exceto o otoneurológico. E tem muito poucas contraindicações. O local de teste para se fazer uma audiometria, ele deve ser um local silencioso e deve ter uma cabina acústica onde o paciente é colocado, para evitar mais ainda o ruído. Então, a gente não está falando de uma cabine anecoica, que é aquela cabine que não passa nenhum tipo de som. Isso é muito difícil, deve ter pouquíssimas no Brasil, normalmente no Inmetro, onde são realizadas as mensurações dos equipamentos, dos sons dos equipamentos. Para fazer exame não é necessário uma cabine anecoica, mas uma cabine acústica. A cabine acústica, ela vai reduzir 30 decibéis do ruído de uma sala, tá? E por isso que, então, a sala também deve estar num local silencioso de onde vai ser realizado o exame. O examinador é um fonoaudiólogo ou um otorrino com experiência para esse tipo de coisa. Esse é o audiômetro, então é nele, ele é o produtor de tons puros, e a gente vai selecionar em que lado que vai. Então, em audiologia, importante ressaltar isso, em audiologia, tudo o que for referente à orelha direita é em vermelho. Tudo que é referente à orelha esquerda é azul. Mesma notação, os botões do próprio equipamento, o fone de ouvido, existe uma marcação em cada fone de orelha direita e orelha esquerda. E isso é uma convenção internacional. Em qualquer lugar do mundo, isso acontece. Tá? Então, aqui é o audiômetro, a gente tem o botão de volume, mudança de frequência, mudança de orelha direita, orelha esquerda, mudança de tom, às vezes a gente precisa usar outro tipo de tom, como um chiado. Então, esse é o equipamento que a gente utiliza para realizar a audiometria. Aqui está posicionado no ambiente, então, o equipamento, a cabine acústica e a fonoaudiólogo. O paciente está dentro da cabine. Então, a gente vai instruir o paciente a levantar a mão ou apertar uma perinha que vai acender a luz toda vez que ele escutar um estímulo sonoro, mesmo se ele for muito fraquinho. Orelha, ó, aqui está o fone de ouvido sinalizando a orelha esquerda e o outro lado tem esse pluguezinho em vermelho, sinalizando a orelha direita. Então, toda vez que o paciente ouvir, ele vai
fazer uma sinalização. Ah, mas e quando a gente estiver com criança pequena? A gente usa brinquedinho, como a gente mostrou na aula teórica, tá? Ou o paciente pode piscar o olho quando escutar firme, piscar forte quando ouve, se o paciente tiver algum tipo de limitação, ou pode falar escutei. Então, qualquer sinalização. Como é um exame comportamental, a pessoa precisa sinalizar o que escutou, mesmo se o som for muito, muito baixinho. Então, no topo diagnóstico, a gente precisa saber se o problema é da orelha externa, da orelha média, da orelha interna, ou das vias auditivas. E é isso que a gente vai fazer com quando a gente terminar a audiometria, tentar fazer esse topo diagnóstico. Para realizar o exame, a gente vai colocar os fones e vai fazer com que o som chegue na orelha do paciente. Muito bem. Quando a gente coloca o som vai fazer o mesmo caminho que ele faria se não tivesse nenhum fone, ou seja, vai passar do meio externo para o meato acústico externo, membrana timpânica, para os ossículos, para a cóclea, nervo auditivo, vias auditivas e córtex. Então, quando a gente usa a via aérea, quando a gente usa o fone de ouvido, a gente testa a via aérea. Se por acaso der uma perda auditiva, se a pessoa não estiver ouvindo em limiares que são considerados normais, então a gente tem que. Aqui seria um audiograma, onde a gente tem as anotações com relação à frequência nas abscissas e as ordenadas tem a intensidade em decibel. Quanto mais para cima as marcações estiverem no gráfico, melhor é a audição. Nós consideramos a audição normal até 20 dB. A partir disso, existe uma perda auditiva. Quanto mais para baixo, quer dizer, quanto mais intensidade a pessoa precisar para ouvir o mínimo, pior é a audição dela. Então, essa é a marcação da orelha direita, sempre em vermelho, com círculos, e essa é a marcação da orelha esquerda, sempre em cruzinhas azuis, em qualquer lugar do mundo. Então, é uma convenção internacional. Com relação à perda auditiva, então, é normal até 20 dB, a partir daí nós temos uma perda leve até 40 dB, moderada até 70 dB, severa até 90 dB e profunda quando a perda auditiva for superior a 91 dB. É importante ressaltar que as crianças é considerado audição normal para as crianças até 15 dB e não 20. Então, é esperado que as crianças tenham uma audição normal melhor do que com os adultos. Muito bem. Então, voltando aqui, quando a gente encontra uma perda auditiva, então nós temos que arrumar uma outra via de acesso para esse som. Então, a gente faz essa audiometria por via óssea. Como é que a gente faz essa audiometria por via óssea? A gente coloca um vibrador ósseo na mastoide do paciente, como se fosse um arquinho de cabeça, e vai estimular este vibrador. Então, o que vai acontecer? Esse vibrador vai fazer com que todo o crânio vibre. Com essa vibração, as cócleas também vão vibrar, vão ser estimuladas, e se a alteração for de orelha média ou de orelha externa, aqui a gente vai ter audição normal. A audição por via óssea vai estar dentro dos padrões de normalidade. Então, a gente está em frente aí a uma perda auditiva do tipo condutiva. Quer dizer, a condução do estímulo não está sendo eficaz. A orelha externa e a orelha média não estão conduzindo o estímulo sonoro até a cóclea. Se, no caso, a gente fizer a vibração e mesmo assim a audição não acontecer ou tiver no mesmo limiar
do que quando a gente fez por via aérea com o fone, é porque nós estamos diante de uma perda auditiva sensório-neural, ou seja, da cóclea ou do nervo auditivo. Então, como que a gente vai interpretar o resultado? Se a perda for condutiva, o estímulo sonoro não está sendo conduzido para a cóclea, nós temos então a via aérea alterada, quando é o fone, e a via óssea normal, quando é o vibrador. Então, é uma alteração da orelha externa ou da orelha média. Se a perda for do tipo sensório-neural, é porque tanto a via aérea como a via óssea estão alteradas, na mesma intensidade. Então, se o comprometimento for coclear, da orelha interna. Se for retrococlear, vai ser do nervo auditivo ou das vias centrais. Então, é uma perda retrococlear, sensório-neural ou coclear. E ela pode ser mista. A gente encontra a perda mista quando, na audiometria, a via aérea está alterada e a via óssea também está alterada. Só que tem uma diferença entre elas. Elas não estão com a mesma intensidade. Existe um gap, uma diferença entre as duas intensidades. Mas as duas estão alteradas. Isso leva a acreditar no comprometimento de orelha média e de orelha interna. E isso é muito comum acontecer numa doença que se chama otosclerose. Nessa doença, há deposição de cálcio nas cruras do estribo, fazendo com que haja uma rigidez do sistema tímpano-circular. Aqui nós temos uma demonstração de audiograma com uma perda condutiva, ou seja, a via aérea está alterada e a via óssea normal. A via óssea é marcada com esse colchetezinho e nós sabemos quando é o limiar no vértice desse colchete. Então, aqui a orelha direita, aqui a orelha esquerda, cruzinha azul, também via aérea alterada, né? Pior do que 20, e via óssea normal, melhor do que 20. Então, a gente tem aqui um gap aéreo ósseo, mais com a via óssea normal. Aqui, uma perda auditiva sensório-neural. Nós estamos diante de um audiograma que demonstra a via aérea alterada e a via óssea também alterada, só que na mesma intensidade. Não tem gap, não tem a diferença entre a via aérea e a via óssea. E aqui a gente já está diante de uma perda mais importante do que uma perda leve. Já está numa perda moderada severa. Aqui também a perda auditiva sensório-neural, do lado esquerdo. Esse é um outro tipo de configuração de perda. Então, quando existe uma perda maior em 3 e 4 mil Hz, ou às vezes até 6 mil Hz, e uma recuperação em 8 mil Hz, com as frequências graves também preservadas, pode ser uma perda auditiva induzida por ruído ou ruído ocupacional. Aqui, uma configuração em U invertido, que pode significar uma perda por alguma doença metabólica. Aqui uma curva ascendente, então vocês estão vendo que a gente tem várias configurações de curva. Então, pode ser ascendente, descendente. Ascendente é quando ela é pior nos graves e tem uma melhora em agudos. Uma perda relativamente horizontal. E assim vai. Temos, então, vários tipos de configuração de curva. Então, a audição não necessariamente ela é perdida horizontalmente. Pode ter diferenças cocleares, então a base da cóclea pode estar alterada, causando então uma perda nos sons agudos, ou no ápice da cóclea, causando então uma perda maior nos sons graves. Então, outra configuração de perda, outro tipo de perda que nós temos, então é a perda auditiva do tipo mista, onde
A via aérea está alterada, quer dizer, abaixo de 20, e a via óssea também está alterada, também abaixo de 20, mas não é na mesma intensidade. Existe também um gap, uma diferença aérea e óssea. Então, ambas as vias de acesso, elas estão alteradas, só que a via óssea está um pouquinho melhor que a via aérea. Aqui é uma representaçãozinha de que intensidade e que frequência acontecem os sons da fala. Então, aqui o som do P, do P, do B, do ME, do NE, do NHE. Então, numa perda de 20 dBs, já houve deficiência para percepção dos sons de V e F. Perda de 20 dBs é uma perda muito, muito, muito leve. Tá? Então, só para ter uma ideiazinha de que intensidade e frequências os sons acontecem. Numa perda auditiva condutiva, que é causada por otite, que normalmente dá uma perda em sons mais graves e uma perda de aproximadamente 40 dBs. Já existe comprometimento, então, dos fonemas, né, dos sons da fala, do B, do P, do RE, do LHE, do J, do ME, do NE. Então, tudo isso vai ser dificultado, esses sons vão ser dificultados porque a pessoa não tem acesso a esse tipo de informação. A perda auditiva dela está acontecendo nessa faixa de frequência. Então, é importante cuidar dessa perda auditiva, condutiva, que pode ser até transitória, mas se for numa fase crucial do desenvolvimento da criança, por exemplo, quando ela estiver iniciando a alfabetização, ou quando ela estiver adquirindo esses sons na fala, isso pode confundir um pouco, tá bom? Bom, o objetivo da audiometria, vamos entrar agora na audiometria vocal. Então, nós temos a audiometria tonal, que vimos até agora, e agora entrar na audiometria vocal, ou logo audiometria. Logo é vocal. Então, uma audiometria dos sons da fala. O objetivo da audiometria vocal é auxiliar no topo diagnóstico também da lesão e detectar perdas funcionais não orgânicas e simulações. Então, é frequente encontrar pessoas que vão simular uma perda auditiva e que elas foram instruídas a não levantar a mão quando ouvirem os apitos. Só que na hora que a gente entra com a audiometria vocal, a gente consegue perceber que essa pessoa está escutando sim e que não é real aquela resposta que ela teve antes. Lembrando que a audiometria tonal é um exame comportamental e a gente precisa saber se a pessoa está respondendo direitinho ou não, se ela está sendo, se ela entendeu, desculpa, se ela entendeu o teste e está respondendo adequadamente. Também com a audiovocal, a gente consegue entender um pouco do rendimento auditivo e social. Então, como essa perda está influenciando na comunicação da pessoa. Às vezes, as pessoas com uma perda muito grande têm uma comunicação social muito boa. E, às vezes, algumas pessoas com uma audição com uma perda leve não têm um rendimento social muito bom. Então, a gente também faz a confirmação desses limiares tonais e é importante a audiometria vocal para fazer a indicação dos aparelhos de audição individuais. A logoaudiometria, ela pode estar mais comprometida quando as alterações forem cocleares e retrococleares do que quando as perdas são condutivas. Então, a gente tem alguns testes a fazer para audição, para audiometria vocal. O SRT, que é o Speech Reception Test, o limiar de percepção de fala, a gente vai pesquisar qual é a intensidade mínima que a pessoa precisa para identificar 50% de vocábulos ouvidos. Então, esses vocábulos podem ser trissilábicos ou polissilábicos. Sapato, chuveiro, coração, a gente vai falando as palavras na mesma intensidade e vai
diminuindo essa intensidade até encontrar 50% de acerto dessas palavras. Quando a gente chegar nesse limiar, ele vai ter que ser compatível com a audição, com a média dos limiares da audiometria tonal. O IRF, que é o índice de recepção de fala, ele vai determinar uma porcentagem de reconhecimento da fala. Então, diferentes, são vocábulos monossilábicos ou dissilábicos. A gente vai falar 25 vocábulos e a pessoa vai repetindo esses vocábulos. Normalmente a gente faz numa intensidade fixa, 30 a 40 dBs acima da média de limiar da audiometria tonal. Esses exames, eles vão dar para a gente uma certeza maior com relação à intensidade de perda auditiva. Então, os resultados do índice de reconhecimento de fala são de, quando a audição é normal ou do tipo condutiva, de 92% a 100% de acerto. Quando existirem lesões cocleares, é provável que essa porcentagem caia de 60% a 80%. E quando as lesões forem retrococleares, esses acertos vão ser reduzidos a 60% em geral. As perdas mistas, elas vão se comportar de acordo com o componente retrococlear. Então, se tiver uma lesão coclear importante, ela pode ter um pouquinho mais de perda do que a pessoa com audição normal ou com alteração do tipo condutiva. Um outro exame que a gente realiza é a imitanciometria. É bem difícil falar dele teoricamente sem a gente estar diante do equipamento, mas eu vou tentar aqui para vocês. Então, a imitanciometria é uma ponte eletroacústica que vai medir o nível de pressão sonora numa cavidade fechada. Essa cavidade fechada é o meato acústico externo. Então, a gente vai conseguir emitir um sinal sonoro através de uma sonda e vai vedar o meato acústico externo com uma oliva. Nesse espaço, vai ser colocado um som. Esse som vai reverberar nesse espaço. E a gente sabe qual é o som e qual é a intensidade, qual é a frequência e qual é a intensidade. De acordo com a diferença de pressão, de acordo com a diferença de pressão que acontecer nesse espaço, nessa cavidade fechada, a gente vai ter uma modificação deste som. E é esse som que vai ser compartilhado com o equipamento, e esse equipamento vai fornecer para a gente um volume do ouvido, o volume do meato, o volume do ouvido médio. Então, a gente vai colocar uma oliva aqui, fechando o meato acústico externo e vai dar o estímulo sonoro aqui. Então, exemplificando melhor, esse daqui é o imitanciômetro, essa daqui é a sonda, e aqui temos a oliva, que vai ser encaixada no meato acústico externo. Nessa sonda, nós temos 3 orifícios. Um é o microfone, um é um produtor de tom puro e o outro é uma bomba de pressão. Então, a gente vai colocar aqui a sonda com a oliva e vai fazer essa cavidade fechada aqui responder ao estímulo sonoro. Então, o estímulo sonoro vai estar reverberando aqui com uma determinada intensidade de pressão. A gente vai colocar pressão positiva, quer dizer, a gente vai pressionar a membrana timpânica para dentro do meato acústico externo, fazendo com que essa cavidade aumente. Então, o som que está sendo reverberado aqui é um tom puro de 260 Hz a 85 dBs. Ele vai estar vibrando aqui. Se a gente modifica esse espaço, esse som vai ficar diferente e vai ser captado pelo microfone. Esse microfone
vai mandar a informação para o equipamento que vai mostrar aqui na janela da complacência quanto tem de volume. Então, a gente mede o volume com pressão positiva, sem pressão e com pressão negativa. Aqui a gente tem a bomba de pressão. Aqui a gente coloca a pressão ou tira a pressão aqui nesse botão. Tá? E com isso a gente consegue medir a pressão da orelha média, a pressão da orelha externa, a pressão da orelha média e externa. Aqui, então, o paciente com o fone posicionado, a sonda na orelha, não causa dor, é uma pressão pequena, que não incomoda muito. Nesse exame, a gente não faz quando a pessoa está com otite, né, com dor de ouvido, porque qualquer coisa provoca dor, né, então a gente não vai colocar nem a sonda, nem colocar a pressão. Ou quando a pessoa tem uma perfuração timpânica. Então, a membrana timpânica tem que estar íntegra para a realização desse exame. Então, agora a gente vai ver os tipos de curva que a timpanometria nos fornece, com relação à pressão colocada e o volume de orelha, o volume de ar que foi encontrado na orelha. Então, a gente tem um volume de pressão que vai entre 0,3 a 0,8 como sendo normal, sendo que o máximo de relaxamento da membrana timpânica é quando a gente apresentou 0 de pressão na orelha. Então, existe um máximo de relaxamento sem pressão. Então, esse é o tipo de curva do tipo A. Então, aqui está achurado o espaço em que podemos encontrar esse tipo de curva. É uma linha, na verdade. Eu achurei tudo para podermos ver direitinho de quanto a quanto a gente pode encontrar essa curva. Então, é uma curva timpânica do tipo A, normal. O que pode acontecer? Se o normal é encontrarmos de 0,3 a 0,8 milímetros de água de pressão na orelha média, se a gente encontrar valores menores, significa que tem uma rigidez nesse sistema tímpano-circular. Então, a curva vai ser menorzinha, vai ser mais achatadinha. Então, vai ser entre 0 e 0,3. Então, isso aqui pode ser bem significativo da presença de autoesclerose, que é aquele rigidez do sistema tímpano-circular, quando há uma deposição de cálcio nas fluras do estribo. Então, esse tipo de curva é chamado de AS, de stiffness, ou AR, de rigidez, tá bom? Um outro tipo de curva é quando a curva é muito alta. Quando a curva é muito alta, a gente está diante de um sistema tímpano-ossicular flácido ou desarticulado. Então, pode haver uma desarticulação dos ossículos, não permitindo que a gente meça o máximo de tensão. Então, não dá para ser medido a tensão ou o máximo de relaxamento da membrana timpânica. Então, a membrana timpânica está tão relaxada que a gente não consegue medir o máximo de tensão dela, tá? Ou o mínimo de tensão que ela tem. Então, nós estamos diante de uma curva do tipo AD, D de desarticulação do sistema timpano-circular, mas pode ser flacidez também. Aí, quando a gente estiver diante de uma flacidez da membrana timpânica, normalmente não há perda auditiva. Ao passo que se tivermos diante de uma desarticulação do sistema tímpano-circular, sim, aí vai ter uma perda importante. Quando a gente tem uma alteração de orelha média, como se a gente pensar em otite, por exemplo, o que vai acontecer? Atrás do tímpano vai ter secreção. Então, mesmo se eu tentar colocar pressão nesse ouvido, pressionar mais essa membrana timpânica, ela não vai conseguir
não vai conseguir ser mais pressionada do que ela já está. Então, a gente tem uma curva plana, uma constante, que pode ser, ou assim, se tiver muito, muito, muito líquido, ela vai estar muito, muito plana. Se tiver menos líquido, ela vai ficando com um pouco de mobilidade. Mas a gente não tem aquele pico de máximo de relaxamento da membrana timpânica. Ela não está relaxada. Então, a gente não pode chamá-la de A. Todas as outras, elas tinham um pico de máximo de relaxamento. Ou até um pico que não dava para medir de tão relaxada que estava. Mas essa daqui, a gente não tem pico. Então, essa é uma curva do tipo B, que é a curva que é indicativa de secreção de orelha média. A curva do tipo C, ela demonstra que a membrana timpânica, ela tem o máximo de relaxamento, mas não quando a gente está sem pressão, só quando a gente coloca uma pressão negativa. E isso às vezes é visível pela otoscopia, quando a gente vê uma membrana retraída, quer dizer, a membrana está sugada para dentro. Então, para a gente conseguir o máximo de relaxamento dessa membrana, a gente tem que colocar pressão negativa. Então, aqui fica evidenciado uma curva do tipo C. Ela tem o pico de pressão, de relaxamento, né? O máximo de relaxamento, mas ela não é em 0 de decapascal, em 0 de pressão. Isso é bem frequente quando existe uma disfunção de tuba auditiva. Quanto mais deslocado para a pressão negativa tiver a curva, mais disfunção de tuba existe. Muito bem. Agora o exame otoneurológico, que é um outro exame que a gente faz lá no Hospital Mário Covas. Então, o exame otoneurológico, vocês já tiveram a aula da Paula e já sabem que ele é indicado quando o paciente tem alteração de equilíbrio, seja tontura, seja vertigem, que é a tontura rotatória. Na presença das queixas também de náusea e vômito sem causa aparente, então ele não tem um problema gástrico ou teve uma alteração gástrica que possa significar uma coisa, esse vômito ou essa náusea. Então, é um vômito e náusea sem causa aparente. Vamos fazer esse exame também quando existe alguma indicação de alteração central, cefaleia ou com crianças com comportamentos ditos fóbicos. Então, criança que tem muito medo de escuro, que tem medo de brinquedos que giram ou que se movimentam muito, tem medo de ficar no colo, tem insegurança de ficar no colo e apresentam também enjoo sem causa aparente. Essas crianças não gostam de ficar em lugares que precisam de equilíbrio. Então, o colo para essas pessoas, para essas crianças, eu falando de criança pequena, que também pode ter algum problema de equilíbrio, o colo para elas é um terror, porque ela tem que se equilibrar, ela tem pouca área de apoio. Então, para essas crianças, o berço é mais adequado. O berço dá mais segurança para elas, porque elas têm o corpo todo para se apoiar. Então, é muito difícil essas crianças pequenas relatarem que estão com uma alteração de equilíbrio, ou que estão com tontura, que tem vertigem, ou que o mundo roda. Mas elas podem apresentar esse tipo de comportamento fóbico, ou aquela criança que fica agarrada na perna do pai, da mãe, como se fosse uma fonte de segurança. Isso é diferente da timidez, tá? Mas assim, uma criança que começa a apresentar esse tipo de comportamento. Então, o exame otoneurológico ele é composto por algumas partes. Uma delas é a pesquisa de pares cranianos, que é feita pelo otorrino, pelo neurologista, a audiometria tonal e vocal, que vocês viram agora, a imitanciometria, que vocês também viram agora, e a eletronistagmografia. Vou falar daqui a pouquinho. Então, todos esses exames, eles são realizados para se verificar a existência de alteração vestibular, seja ela periférica, central ou ambas. Vamos verificar qual é o lado acometido, que pode ser só do lado direito ou só do lado esquerdo. E o tipo de lesão. Então, se é central ou se é periférica. Tá?
Bom, e aí o que é necessário? É estabelecer as possíveis causas desse sintoma da tontura e fazer, então, o prognóstico terapêutico. Então, aqui, nós temos a paciente posicionada com eletrodos, a gente coloca eletrodos de superfície no canto externo do olho e na fronte. Tá? E a pessoa senta na cadeira e vamos pesquisar as funções labirínticas. Então, os eletrodos foram colocados, vamos fazer uma pesquisa de nistagmo ocular em diferentes posições do olhar. Então, olhando para frente, olhando para o lado direito, para o lado esquerdo, para cima e para baixo do nível dos olhos. Depois nós vamos fazer uma perseguição do olhar com uma luzinha correndo numa barra de LED, para a direita e para a esquerda. Daí, depois, aqui a barra de LED, então a pessoa vai olhar, vai acender uma luzinha aqui no centro, depois vai acender uma luz aqui, depois uma aqui, do lado direito ou lado esquerdo. A gente inverte essa barra, posiciona essa barra verticalmente e acende a luz para cima e para baixo. Tá? Então, com isso, a gente vai verificar se existe algum nistagmo, algum movimento ocular que não deveria existir com diferentes posicionamentos de olhar. A luz que corre, que eu falei, é uma luzinha que vai correndo aqui, aqui, e o paciente tem que acompanhar essa luzinha com os olhos fechados. Desculpa, com a cabeça parada, com os olhos abertos, sem mexer a cabeça. Daí, então, a gente vai prosseguir com as provas calóricas. Então, a gente reposiciona o paciente com a cabeça, ele vai ficar recostado, com a cabeça fletida 30 graus para frente, vai irrigar a orelha direita com água quente, depois a orelha esquerda com água quente, ou água ou ar. Depois a orelha esquerda com água fria e a orelha direita com água fria. São momentos diferentes. Com água são 40 segundos de irrigação e daí, depois desse tempo, a gente pede para o paciente permanecer com os olhos fechados e vai analisar a resposta nistágmica dele. Vamos analisar o lado que a direção desse nistagmo e a velocidade angular que esse nistagmo apresentou. Vamos, então, comparar as 4 provas calóricas, né, as provas quentes e frias, e determinar o valor e se esse valor é compatível com normalidade. Antes disso, a gente analisa todos os traçados nistágmicos com relação àqueles posicionamentos de olhar direita, esquerda, acima e abaixo. Durante o exame, podem surgir achados que levem à suspeita de uma alteração central. Esse exame é um exame que está avaliando mais a função labiríntica, quer dizer, periférica, mas existem alguns achados que podem ser sugestivos de alteração central. Todos os movimentos oculares, não só os nistagmos durante o exame, eles são registrados por uma interface no computador. Infelizmente, não dá para a gente mostrar isso agora, porque não tive acesso mais ao computador, não daria nem para eu fazer isso para vocês. Mas fica à disposição, tá bom? Bom, aí vai ser, se houver alguma alteração, vamos partir para os tratamentos. Então, os tratamentos, a Paula já deve ter falado para vocês que são orientações em termos de alimentação, hábitos diferentes, exercícios, medicação e a reabilitação vestibular. Vou mostrar a seguir. Os exames complementares, especialmente se aparecer alguma suspeita de alteração central, são com relação à neuroimagem, ressonância, tomografia ou PET scan. Então, a reabilitação vestibular é feita por fonoaudiólogo e consta de exercícios de equilíbrio e visual, né? Então, seria viso, motor e postural. Então, de equilíbrio, de pegar bola, de abaixar com bola, levantar com bola, fazer movimentação ocular com cabeça virando a cabeça, ou só um movimento ocular, abaixando o corpo,
e mantendo a posição da cabeça. Então, isso tudo são exercícios que vão fazer com que haja uma reabilitação do sistema vestibular. Só para lembrar, nada dentro do ouvido, tá? Tudo que for para dentro do ouvido pode ser prejudicial. Clipes, cotonete, óleo quente, galho de árvore, palito, né? Então, nada disso dentro do ouvido. Vamos preservar nosso sistema auditivo, tá? E o importante é a gente ter em mente que a prevenção da deficiência auditiva é importante, assim como o diagnóstico preciso e precoce para qualquer perda auditiva é importante, para que haja o tratamento e para que haja estimulação dessas vias auditivas neurológicas que vão transmitir o som para o cérebro. Então, é importante estimular essas áreas cerebrais da audição, porque senão elas perdem a função. E se ficar um tempo muito longo sem estimulação, quando houver uma estimulação, 3, 4, 5, 10 anos depois, nada vai mais se comportar como antes. E aí vai ter uma adaptação muito mais complicada. Não vai voltar ao normal nunca, né? A habilidade comunicativa é muito difícil de voltar ao normal quando tiver um longo tempo de privação auditiva. Muito obrigada e espero que vocês tenham entendido. Caso não tiverem entendido, por favor, pode mandar e-mail, estou à disposição para ajudar vocês. E quando a gente voltar ao normal, a gente está à disposição para vocês conhecerem lá o setor, o pessoal que não conheceu, tá bom? Muito obrigada e boa tarde.